E aí pessoal, tudo bom? Easy Nobre, Daily Vlog, sem edição, sem firula, sem porra nenhuma. O vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre aquela putaria que aconteceu em Boston, os atentados, as duas bombas que explodiram lá durante a maratona, foi o que faz uma semana mais, eu acho, a essa altura do campeonato. E mais especificamente, nossa, tem uma parada no meu olho aqui. E mais especificamente eu quero falar com vocês sobre a teoria de conspiração que já surgiu. Como sempre é de praxe, acontece um evento desses, né, algum tipo de atentado terrorista ou qualquer coisa do tipo, e sempre tem um pessoal que surge pra falar: ah não, mas o governo dos Estados Unidos que fez a coisa toda acontecer, era tudo encenado, eles eram atores, a bomba não era de verdade. Sempre tem esse monte de coisa, esse monte de coisa é dita pelo pessoal mais alternativo quando acontece algum evento desse tipo, né? E eu não vou responder um por um os pontos que esse pessoal levanta, porque eles sempre trabalham com o mesmo modus operandi. Eles apontam uma ou outra supostas inconsistências com a dita história oficial, e eles falam: mas explica isso aqui então, isso aqui não é estranho, olha esse cara nessa foto. Essa é a forma como eles defendem o ponto, o argumento deles. E eu não vou entrar neste, como eu falei, eu não quero falar especificamente dos pontos que eles estão falando sobre este caso, porque eu achei que seria mais eficiente falar de uma forma geral sobre todas essas teorias conspiratórias que o pessoal aponta. Vocês lembram, trazer o vídeo vamos voltar no tempo aqui para lá pelos meados dos anos 90, você lembra de um presidente americano chamado Bill Clinton? Claro, né? Todos nós lembramos. E ele tinha um hábito que era, ele chamava uma estagiária lá do gabinete dele, se fala gabinete também, né? Da equipe lá dele, e ele chamava a mulher pra ir pra sala oval, né, que é o escritório do presidente nos Estados Unidos, e ela ia lá e pagava um boquete no próprio presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Pra você ver, era apenas um segredo entre duas pessoas, uma mulher que estava afim e o presidente dos Estados Unidos, que é, a gente pode dizer, talvez o cara mais poderoso do mundo, que tem o maior poder de influência. Pelo menos de acordo com os pessoal de teoria da conspiração, eles acreditam que você está numa posição de altura dentro do governo, você é praticamente intocável, você tem poderes ilimitados. Então, um segredo relativamente simples, que não envolveu muitas pessoas, envolveu duas pessoas, a mulher que estava disposta, obviamente, estava afim daquele relacionamento que eles estavam levando, e o próprio presidente dos Estados Unidos. Este pequeno segredo vazou. Eles não conseguiram conter o presidente dos Estados Unidos, tendo todas as ferramentas que eu imagino que um presidente tenha à sua disposição, não conseguiu abafar o caso e acabou dando aquele escândalo imenso, a mídia montou em cima, o cara acabou tendo que participar, ele foi a julgamento por perjúrio, porque inicialmente como é que se diz? Numa dessas investigações ele falou que nunca tinha feito sexo com mulher, e depois ele teve que confessar que rolou sexo oral ao menos. E aí foi todo aquele escândalo que vocês devem lembrar tão bem quanto eu. Isso é para ilustrar que quando é um segredo relativamente pequeno entre duas pessoas, uma delas o próprio presidente dos Estados Unidos, eles não conseguem, o governo não consegue esconder isso de ir a público. Isso é o mesmo caso com todos os grandes escândalos que aconteceram nesse sentido. Por exemplo, o escândalo de Watergate lá com o presidente Nixon, mais ou menos a mesma coisa. Eles não conseguiram impedir que fontes alternativas expusessem a história. Há não tanto tempo assim, acho que 1 ou 2 anos atrás, uma agência americana chamada GSA, que era uma agência responsável por gerenciar recursos, tipo os cofres da União, esse tipo de coisa. É uma empresa de logística, é uma agência governamental de logística. Há 1 ou 2 anos atrás teve um escândalo também porque eles estavam bolando umas conferências, como é que é? Qual o termo? Extravagante, estava levando gente pra viajar sob a desculpa de ser uma conferência. Estavam gastando muito dinheiro que eles não tinham autorização para gastar. Estavam sendo relapsos no que é a missão da agência, que era justamente gerenciar recursos de uma forma responsável, de uma forma eficiente, de uma forma econômica. Eles estavam esbanjando porque podiam, e novamente isso foi descoberto e foi exposto, foi um escândalo, pessoas perderam seu emprego, foi aquela desgraça, né? Isso é pra mostrar, e não é só isso, olha outra aqui, tem um deputado americano chamado Anthony Weiner, que ele tava flertando com atrizes pornô no Twitter. Ele acidentalmente tweetou uma foto da piroca dele, maluco, um deputado americano, e ele tentou fingir que não, eu fui hackeado e não sei o que, e a verdade acabou saindo porque existem interesses
a parte dos interesses governamentais, né, que querem expor esse tipo de coisa. A mídia, os conspiradores, o pessoal que nutre essas teorias de conspiração, eles têm essa ideia de que o governo é uma entidade homogênea junto com a mídia, que os dois trabalham de mão dada. E a verdade, a história nos mostra que não é assim, cara. O próprio governo, ele não é uma entidade homogênea. O governo é separado, no caso dos Estados Unidos. Tem o Partido Democrata, né, do presidente Obama, e o Partido Republicano. Quando o Partido Democrata está no poder, o Partido Republicano faz tudo o que eles podem para foder com os democratas, e vice-versa. E o governo, como eu falei, ele não é uma entidade homogênea de que eles se reúnem, não, a gente vai fazer isso aqui e é isso aí mesmo. Eles não conseguem, se você acompanha notícias, a política americana, você vai ver que eles não conseguem concordar em coisa alguma, nunca na história inteira do país. Isso nunca aconteceu, jamais. Se uma pessoa só, que fosse contrária ao partido em poder, descobrisse, ouvisse falar de uma coisa, e a gente ia ouvir falar disso, porque eles se odeiam, essa que é a verdade, cara. A impressão que eu tenho quando você vê notícias sobre as farpas trocadas entre os democratas e os republicanos, a impressão que você tem é que os caras se odeiam e que eles pulariam na oportunidade de poder foder, por exemplo, o presidente Obama, os republicanos que o odeiam, né? A mídia que gostaria de ter aquele grande furo de reportagem, uma parada completamente bombástica, eles pulariam em cima dessa oportunidade sem pensar duas vezes. Então, isso se aplica muitas das conspirações, teorias de conspirações que o pessoal bota, eles falam, não, o governo fez isso, o governo fez aquilo outro, eles pagaram no caso de Boston. Em alguma das fotos, tem pessoas que são aparentemente de uma organização paramilitar, vestidas com as botas, coturno, a calça, a camiseta, o boné com o logo da empresa, né, chamada Kraft International. E eles estão falando, o que esse cara tá fazendo aí? A presença desses caras não é prova de que eles fizeram nada, só para começo de conversa. Você extrapolar de que eles estão ali, logo eles foram responsáveis pelo ataque, é uma falácia lógica. Mas eles acham suspeito que esse pessoal de uma organização paramilitar, são mercenários, estavam lá, convenientemente, no local onde teve a explosão. Tá bom. Vamos falar assim, no caso, novamente trazendo a comparação com o esquema lá do boquete do Clinton. Duas pessoas conheciam o segredo, uma delas a mulher que estava afim, e o outro o presidente dos Estados Unidos. Eles não conseguiram esconder isso do público, né? Se o governo tivesse que pagar uma organização paramilitar para fazer uma coisa dessa, você acha que eles pagariam quanto a cada uma das pessoas envolvidas? $1 milhão, 10 milhões de dólares? Digamos que tenham... Vamos botar bem para baixo, vamos falar que tinham só 10 pessoas envolvidas nesse negócio, 10 pessoas, e que cada uma delas foi paga $10 milhões para não apenas fazer aquilo que eles queriam que fizessem, explodir a bomba em Boston, mas também ficarem caladas pro resto da vida delas. Ainda tem as teorias de conspiração. Você imaginaria que se todas essas teorias que o pessoal fala que aconteceu fossem realmente verdade, uma pessoa teria surgido, falado e explicado a parada toda, se o cara tá no leito de morte pra morrer e fala a coisa toda pra mídia. Nunca isso acontece, por que será? Mas enfim, vamos supor que eles tiveram que pagar 10 pessoas, que é um número bem baixo pra você bolar uma operação desse tipo, 10 pessoas. Um número baixíssimo. Se você já fez um trabalho de equipe em faculdade, você sabe que você precisa de... Você tem um grupo de 5 pessoas, tem uma pessoa trabalhando e 4 fazendo porra nenhuma. Então você sabe que qualquer tipo de operação pra rolar de forma eficiente e em segredo e funcionar bem e dar tudo certo, você precisa de um número considerável de pessoas pra operar a logística da coisa. Vamos supor 10 pessoas, que é um número baixo. E eles pagaram, sei lá, $10 milhões pra cada um, que é um número novamente baixo pra você não apenas matar inocentes, mas ficar calado pro resto da vida. E não apenas o custo deles, quanto eles tinham que ser pagos pra ficar calados e pra operar aquela parada, mas os custos operacionais de fazer o negócio acontecer também. Vamos supor que essa conta, né, 10 pessoas, $10 milhões, $100 milhões foi o que custou aos Estados Unidos pra orquestrar o ataque em Boston. Você acha que o governo tem $100 milhões pra tirar de lugar nenhum e dar na mão dos caras e que não tem ninguém de olho no cash flow, no registro financeiro do que é gasto? Cara, tem pessoas, as pessoas opostas ao governo americano, que ficam de olho nessa porra. Eles não tem como tirar $100 milhões do nada e pagar esse monte de gente, e esse monte de gente ficar totalmente calada, ninguém tem nenhuma prova de realmente uma conspiração aconteceu, ninguém... Não existe, cara, simplesmente não existe. O governo, ele simplesmente não é tão eficiente. Nenhum governo, cara, nenhum governo é tão eficiente a ponto de, como eu falei, Watergate foi descoberto rapidinho, o negócio lá da GSA, aquela agência que coordena recursos do país, escândalo foi exposto também. O esquema do Bill Clinton, cara, duas pessoas só sabiam do negócio, e a parada foi exposta para o público inteiro. Então, essa é a mensagem que eu quero dar para vocês. Quando você
for alguém falar, ah, mas e essa foto? E esse cara? E isso aqui? Você para e pensa, cara, o governo, ele não é conhecido por ser eficiente em nada. Existem entidades dentro do próprio governo que odeiam o partido em poder. Eles fariam o que for preciso pra foder com eles. Entendeu? Então, os pessoal que acreditam em teoria da conspiração, eles têm uma mentalidade meio de quadrinho, de governo, é uma entidade que funciona, que coopera entre si, que é coesa, que é homogênea, e a mídia foi comprada também, e não é bem assim, cara. Claro que a mídia tem certas tendências partidárias, mas o governo em si, ele é feito por partidos diferentes. Não é o governo, tipo uma entidade só. Não é que assim que funciona. E nem que fosse assim, nem se fosse assim, eu acho que uma conspiração desse nível que o pessoal acusa seria possível, porque o governo simplesmente não é eficiente, cara. Então, essa é a mensagem que eu tenho hoje pra vocês. Se alguém te falar, ah, a conspiração tá, não sei o quê, mencione pra ele que o governo, ele não é muito eficiente em esconder as cagadas deles. É por isso que a gente vê na notícia, quase todo dia no jornal, de esculhambação governamental, porque a mídia, quando ela pode expor essas paradas, eles vão em cima, maluco. Isso gera prêmio, inclusive, pra jornalistas. O prêmio Pulitzer é um prêmio jornalístico que é dado justamente a pessoas que expõem esse tipo de coisa. É uma matéria bombástica que eles venderiam a alma pro diabo, dariam o cu pros cachorros na esquina pra poderem assinar essa matéria. Mas enfim, não é bem assim. Então, esse é o vídeo de hoje. Tô com minha água aqui, que tô com a boca seca já. Clica no joinha, clica em favoritar, blá 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 blá. O que eu ia falar mesmo? É isso aí. Até a próxima.